Vamos lá, Mateus 19 e 16. É um texto bastante conhecido. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: o mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse: tudo isso eu tenho observado. O que é que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você vem e pode me seguir. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Já vou desmistificar logo de cara um mito que tem nesse texto aqui. Tem gente que pega esse texto, lê ele assim de qualquer jeito e já fala assim: ó, tá vendo? Crente não pode ser rico, ou o rico não pode entrar no céu, porque olha o que Jesus falou. Porque não lê o que está escrito. Então não é a mensagem da manhã, mas eu já vou começar desmistificando isso. A questão de Jesus tocar na questão do dinheiro do cara é porque o dinheiro estava dentro dele e ele não trocava por nada. Mas Jesus nunca disse que ele não poderia ser rico. E nunca disse que rico não entra no céu. O que ele estava trabalhando aqui era com o apego do cara a respeito de ser apegado ao dinheiro. Tudo bem? Então, desmistificando isso, vamos entrar para a mensagem. O tema é um pouquinho engraçado, mas você vai ver no final que é real. O tema chama-se o quase crente. Ou melhor, o crente quase salvo. O crente quase salvo. Você que gosta de anotar, pode anotar aí, esse é o tema. Pastor, por que um crente quase salvo? Em primeiro lugar, a gente vê uma pessoa aqui que chega a Jesus, e eu vou falar essa palavra, não é para você que está aqui pela primeira vez, ou melhor, é para você que está aqui pela primeira ou segunda vez, mas é para todo mundo que está aqui. Porque tem um monte de gente entrando e saindo dentro de igreja, achando que porque está indo na igreja está salvo. Então, achando que porque ele é crente, ele está salvo. Quer dizer que quando eu estou crente eu não estou salvo? Vamos ver sobre isso aí. Então a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo 16, em primeiro lugar a gente vê que esse jovem reconhece a Jesus. Então Jesus não foi um estranho para ele já tinha visto falar de Jesus, já sabia que Jesus estava por ali, Jesus já tinha se manifestado em algumas milagres, em alguma coisa, então esse jovem já sabia quem Jesus era. Então diga comigo, ele reconhece Jesus como Senhor e Mestre. Então, irmãos, a questão da salvação não está em simplesmente reconhecer que Jesus é Senhor e Mestre. Porque aquele jovem, ele reconheceu que Jesus era Senhor e Mestre. Eu estava falando na minha sementeira de paz essa semana, e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Quem é que falou para você que conhecer Jesus ou saber quem Ele é sinal de que está salvo? Porque no Brasil, nós somos brasileiros, amém? Eu particularmente, eu sou brasileiro e com muito orgulho. Se você tem problema com políticos, o problema é dos políticos, não é do meu Brasil. O meu Brasil está bem, aleluia, e saudável, porque é uma terra boa, amém? E se você não sabe, o Brasil, depois que vinha essas tranqueiraiadas que eu falei aí hoje, no início, que eu não posso repetir aqui porque está gravando, o Brasil será um celeiro para as nações. Ele já é, tá? Ele já é. Por quê? Porque nossa terra é boa. Como diz os mineiros, que planta, colhe. A nossa terra é boa, eu amo nossa terra é muito boa. Eu amo o Brasil. Não estou falando de política brasileira, estou falando do Brasil, da nossa terra. A nossa terra é top. Eu sou brasileiro com muito orgulho. Não nos falta nada. Você está entendendo que eu não estou falando de política, né? Estou falando da terra, do Brasil como um todo, da terra brasileira. Tudo bem até aqui? Glória a Deus.
E o nosso Brasil, que a gente chama de paixão, é um Brasil que conhece Jesus. Quem que você conhece? É raro você perguntar para alguém, sabe quem Jesus é? Todo mundo vai falar que sabe. Pelo menos na historinha lá, ainda que não foi a história verdadeira, mas ele vai te falar alguma coisa que leva a Jesus. Ele vai ter visto um presépio, ele vai ter visto uma fotografia, alguma coisa ele já viu falar de Jesus. Mas pastor, isso não é normal? Não. Se você for pregar evangelho no Japão, em alguns lugares do Japão, se você for pregar evangelho em alguns lugares do Oriente Médio, em outros lugares, você fala, se você for pregar o evangelho em Jerusalém, pasmem, Jerusalém, se você for pregar o evangelho em Israel, tem judeus que não sabem quem Jesus é. Você precisa de explicar para eles, e eles não sabem nem o nome. Eles não sabem nem o nome. Você fala o nome e eles perguntam, você está falando de quem? Você tem que explicar. Aí eles, se algum deles for um pouco mais informado, vai dizer, você está falando daquele homem lá, daquela religião. Eles não têm noção de Jesus como a gente tem. Então nós brasileiros sabemos quem Jesus é. Esse jovem aqui sabia quem Jesus era. E não só sabia, ele reconhecia Jesus como um mestre. Porque tem gente que sabe quem Jesus é, mas não reconhece ele como um Senhor. E não reconhece ele como um mestre, alguém que tem informação para dar. Por exemplo, os filósofos sabem quem Jesus é. Se você for conversar na filosofia, eles estudam sobre Jesus. Filosofia, eles estudam sobre a história de Jesus. Se você for estudar filosofia, eles estudam sobre a Bíblia. Porque a Bíblia para eles é um livro histórico. O Jesus é um homem histórico. Então não dá para você estudar história e filosofia se você não falar de Jesus. Jesus está na história. Mas Jesus para eles é só um homem de história. Eles não reconhecem, a filosofia não reconhece Jesus como Senhor. Entende isso? Reconhece como um homem, mas não como Senhor. Reconhece como uma pessoa importante, que o nome dele está aí até hoje, mas não o reconhece como um Senhor. Não o reconhecem como mestre. Mas aquele jovem tinha um diferencial. Ele reconhecia Jesus como Senhor e como mestre. Então, tem cara de crente, sim ou não, até aqui? Reconhecer que Jesus é Senhor e mestre, parece crente, sim ou não? Sim, irmão, claro que sim. Porque a primeira coisa do crente é saber quem Jesus é, saber que Ele é Senhor e saber que Ele é mestre. Então aquele menino já começa com o perfil de crente, sim ou não? No versículo 16 também, ele se preocupa de ser uma pessoa boa. Depois você vai ver, mais para frente eu vou repetir sobre isso, que Jesus faz aquele trocadilho de quem realmente é bom. E ele fala, bom é meu Pai que está no céu. Porque ali Jesus está como homem, né? Ele está ali agora, ele é Deus, mas ele está ali como homem. Então ele não podia chamar para ele a glória de Deus para ele como homem. Ia chegar um momento que depois que ele morre, depois que ele ressuscita, e aí ele toma para si, toma não, né? Ele recebe do Pai toda a honra, toda a glória sobre todo o universo. Isso está em Mateus 28, versículo 19. 18 e 19. A ele foi dado toda a honra, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Mas isso é depois que ele morreu e ressuscitou. Quando ele estava vivo ainda, quando ele estava conversando com esse jovem, ele ainda estava ali como homem. E como homem, ele não podia dizer, eu sou o cara, eu sou bom. Então quando o cara quis encontrar bondade nele mesmo e em Jesus, Jesus falou, não, bom é o meu Pai que está no céu. Mas aquele moço, ele achava que era uma pessoa boa. Quantas pessoas a gente já foi falar de Jesus e você já ouviu essa frase? Eu acho que a maioria aqui já ouviu essa frase. Eu não mato, eu não roubo, eu não cheiro, eu não me prostituo. Não é assim? Não mato, não roubo, não cheiro, não me prostituo. Por que eu tenho que ser crente? Quem já ouviu esse tipo de frase aí, de fala? Para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu tenho que ir para a igreja? Posso traduzir a fala da pessoa? Posso traduzir a fala da pessoa? Eu sou bom. Eu não faço mal para ninguém. Por que eu tenho que ir para a igreja? Você já ouviu isso? E uma pessoa que é tão boa assim, que não faz mal para ninguém, seja honesto comigo. Uma pessoa que não mata, não rouba, não cheira, não prostitui, não briga, parece crente ou não parece? Seja sincero, parece ou não parece? É claro que parece, irmão. E você também já deve ter conhecido uma pessoa que não é crente, nunca pisou o pé de uma igreja de crente. Você já deve ter conhecido alguém assim. E que é uma pessoa legal para chuchu. Uma pessoa honesta, que trabalhadora, uma pessoa que é um bom pai, uma boa mãe, uma pessoa honesta, uma pessoa legal com os vizinhos.
né? Quem já conheceu uma pessoa legal pra chuchu mesmo? Você fala, pensei que você era crente. Quem já conheceu alguém assim? Por que a gente fala, pensei que era crente? Porque na cabeça de quem está falando, meio que tem uma obrigação do crente ser aquilo ali. E tem. Amém? O crente deveria ter o fruto do Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, O crente deveria ter tudo isso. Só que às vezes o crente não tem, o que chama-se crente não tem, mas você vai encontrar aquilo que nem é crente, mas tem algumas coisas, algumas qualidades dessas. E aí o que a gente fala? Rapaz, eu pensei que você era crente. Rapaz, você tem tudo para ser crente, eu achei que você era da igreja. Mas você é de outra igreja, então, de outra religião. Não sou de religião nenhuma. Puxa. Por quê? Porque parece crente. Outra coisa, o número 3, o terceiro pontinho que eu encontrei aí, também está no versículo 16. Esse que reconhece Jesus como Senhor e Mestre, ele também está preocupado com a vida eterna. Ele está preocupado o que vai ser da vida dele depois que ele morrer. Eu vou te fazer uma pergunta, que já vou te dar a resposta. É só crente que está preocupado com o que vai acontecer depois de morrer? É só crente? Meu irmão, a maioria das pessoas, é raro, existe, tá? Existe. Mas é raro você encontrar alguém que diz assim, tô nem aí, depois que eu morrer, não vai ter nada mesmo, eu vou curtir a minha vida enquanto eu estiver vivo. Existe gente que fala isso. Mas a maioria das pessoas, quase que unânime, fica torcendo para que exista alguma coisa depois que morre. E deixa eu te falar uma coisa, você que pensa, você sabia, isso não vem de mim, tá? Vem dos historiadores, daqueles que se preocupam em estudar mesmo. Inclusive quem estuda geopolítica sabe disso. Você sabia que os que acreditam mais em religião, em vida após morte, são as pessoas mais ricas do planeta? Veja bem, eu não falei acredita em Deus, eu falei que acredita no pós-morte. Acredita em espiritualidade de alguma coisa. E pasmem, os dominadores financeiros desse planeta, os dominadores do poder desse planeta, eles têm sim uma fé religiosa, plantada em outras religiões, em idolatrias, em deuses pagãos, em religiões ultra secretas, e eles que acreditam em algo, eles são tão inteligentes na sua inteligência demoníaca, que eles fazem com que pessoas simples, pobres, deixem de acreditar em alguma coisa, ou acreditem em algo que os engane. E é por isso que existe tantos deuses, tantas podridões nesse planeta, mas não se engane, os dominadores desse mundo, ou melhor, aqueles que acham que estão no domínio desse mundo, eles sim acreditam em alguma coisa e regem esse mundo a partir da crença deles. É por isso que você vê tantas crenças embutidas em filmes, em novelas, tudo que você assiste aí tem alguma religião deles no meio. Poderia te provar isso aqui com o meu celular, mas é que não dá para mim entrar nesse tema. Um dia eu vou fazer uma palestra aqui, só sobre essas coisas. E quando eu falo que eu podia te provar com o meu celular, porque eu tenho um aplicativo de um banco. E no aplicativo do meu banco, eles põem a foto de pessoas. Não sei se no aplicativo do seu banco aparece foto de pessoas lá, aparece? No meu aplicativo aparece. Cada vez que eu entro é uma foto de um modelo diferente, de uma pessoa apresentando o cartão. E tem uma mensagem ali, quando aparece. Os dominadores deste mundo, esses caras do poder, eles sabem o que eles têm fé. E eles botam a mensagem da fé deles em cada situação, inclusive no aplicativo do meu banco. Eles mandam a mensagem, não vou te falar qual é, porque isso vai para o YouTube, e eu não posso ficar falando certas coisas, senão o YouTube cai. Mas está lá. Eles mandam a mensagem no aplicativo bancário. Eu não lembro quem, mas uma vez alguém me mostrou um aplicativo dessa coisa de bitcoins aí, desses trecos aí, que só rouba os outros. Esse jogo de sorte, que isso aí é um jogo.
Não precisei ficar 30 segundos na tela daquele negócio. Embaixo estava o símbolo da maçonaria. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A preocupação com a vida eterna não está apenas com quem é crente. As pessoas desse planeta querem sim saber o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. E aquele jovem tinha preocupação com vida eterna. Mas vamos lá. Como eu falei que ele parecia crente por reconhecer Jesus como Senhor e Mestre, como eu falei que ele parecia crente quando ele disse que queria ser uma pessoa boa, e agora eu estou falando que ele parece ser crente porque ele está preocupado com a vida eterna. Com as outras duas coisas, mas essa, não dá a impressão que ele é crente de verdade? Conhece Jesus como Senhor e Mestre, preocupa em ser uma pessoa boa e até chamar Jesus de bom. Jesus que não quis, mas ele quis chamar Jesus de bom. Ele se preocupa em ter a vida eterna. Parece ser crente ou não? Vocês estão aqui ainda ou estão dormindo já? E no versículo 20, você está com a Bíblia aberta aí, né? Vai me acompanhando aí, que hoje o telão ficou virado para trás. Vai me acompanhando aí. No versículo 20, agora eu tenho uma pessoa preocupada em cumprir as leis. E Jesus cita vários mandamentos, não todos, mas ele cita os mandamentos importantes. Não matar. Vamos lá, vamos ver o que Jesus citou para ele aqui, ó. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele falou: Jesus, eu faço tudo isso. O cara cumpria as leis, diga ele cumpria as leis. Diga, quem cumpre a lei tem cara de crente. Verdade ou mentira? E detalhe, eu estou falando de lei de Deus, ele está ali cumprindo a Bíblia. Não sei se você sabe, mas isso que Jesus citou é os 10 mandamentos. Então ele está dizendo: não, eu cumpro esse negócio. Desde quando eu sou pequeno, eu sempre fiz isso. Quem cumpre os mandamentos, quem cumpre os 10 mandamentos, parece ser crente ou não? Totalmente, irmão. Opa! A gente teve 10 dias proféticos aqui na igreja, fechamos o ciclo aí de 2020, no ano da pandemia, com 10 dias proféticos falando dos 10 mandamentos. Quem lembra disso? Então eu seria hipócrita se eu chegasse aqui e dissesse que uma pessoa que cumpre os 10 mandamentos não é crente, não tem cara de crente. É claro que tem. Mas no versículo 21, eu encontrei um quinto elemento aí, que está na sua Bíblia. E Jesus conversa com ele e fala assim: você quer ser perfeito? Porque tudo que Jesus perguntava para o homem, ele falava: eu faço. Ele perguntava não sei o que, ele falava: não, isso eu faço. Não, mas se você não sei o que, não, isso aí eu já faço. Não, mas eu também sou bom. Mas você, não, eu não roubo. Não, eu nunca adulterei. Não, mas você nunca olhou para outra mulher. Não, eu não. Mas você, não, eu sou. E tudo que Jesus perguntava, dá a impressão que o cara sempre estava certo. Ou seja, ele estava em busca de uma perfeição, e ele era um cara perfeito, até aqui. Até aqui, aparentava ser uma pessoa muito perfeita. Até que Jesus colocou ele na parede. E disse assim: é a perfeição que você quer? E não se engane, irmãos. Tem gente que pensa que é perfeito. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. A gente estava numa determinada reunião, que eu não posso falar onde que é. E essa reunião só tinha homens. Tinha bem uns 15 homens ali. Uns 10 talvez, uns 10 homens ali no ciclo. E a gente estava como homem falando do que o homem tinha que fazer para as mulheres, porque ali a gente estava para corrigir os homens. A gente não estava falando das mulheres, a gente estava falando dos homens. Então eu não estava nem aí se a mulher não presta, se a mulher é bocuda, a gente estava falando dos homens. Qual é o seu papel de homem? E a gente começou a falar. E aí eu comecei, né, para dar. Falei: já fiz isso e isso errado. E aí o outro eu também já fiz isso e isso. E o outro eu também. E aí começamos a abrir coração. Não, eu não tenho feito isso para minha mulher. E o outro eu também não tenho feito isso para minha. Eu nunca fiz isso. Realmente eu estou sendo grosso. Aí começamos a falar o que a gente estava fazendo que não prestava. E uma pessoa lá em silêncio, só ouvindo. E aí a gente começou a entrar na parte então de corrigir. Então a gente tem que fazer assim, assim. E aí eu não estava aguentando mais. Aí eu perguntei: e você, moço? Você não, tipo assim, não tem problema? Ele falou: não.
Mas você nunca pisou na bola com a sua mulher com nada? Não. Mas você nunca deixou sua mulher triste? Não. Você tem certeza que sua mulher está feliz com você agora, enquanto a gente está conversando aqui? Tenho. Não tem nada que você possa fazer para melhorar como homem? Não, eu já faço tudo o que eu preciso fazer de bom. Eu fiquei sentindo vontade de duas coisas naquele dia. Primeiro, de pular no pescoço dele e falar, seu mentiroso, sem vergonha. Mas eu não podia fazer isso, não posso. E a segunda coisa que eu deu vontade foi de ir lá, porque a mulher dele estava na região. Me deu vontade de buscar a mulher dele, trazer ela para o meio de todos os homens que estavam ali e falar, fala agora, minha senhora, sobre esse moço aqui. E eu tenho certeza que se eu fizesse isso, ele ia falar assim, se você falar alguma coisa, eu te arrebento. Aí eu ia pegar ele, entendeu? Então, gente, vocês pensam que é mentira, mas olha, gente, tem pessoas que elas acham realmente que elas são perfeitas. Eu estou dando esse exemplo, mas existe mulher assim, existe filho que acha que o problema, ele não tem problema. Que o problema está nos pais. Existe pais que acham que não tem problema, que o problema está no filho. Existe marido que o problema está na mulher. Existe mulher que acha que o problema está no marido. Ou seja, ele é o Senhor perfeição, a Senhora perfeição. E aí quando vem para Jesus, e vem, né? Porque essas pessoas vêm para a igreja também. Elas acham que aqui então eu cheguei para ajudar os outros. Eu cheguei aqui, mas não é que eu preciso de nada não, tá? Eu vim aqui cooperar com essa igreja. O que vocês precisam que eu ajude vocês que são fracos? Porque eu sou bom. E ele chega no grupo de alívio lá na célula, querendo arrebentar. Porque eles acham que eles são tops. E agora, ele era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, só faltava uma coisa. Inclusive era o mesmo que faltava para esse jovem. Você entende que ele era muito perfeito? O que faltava para ele? Só falta ser discípulo de Jesus. Se eu for discípulo de Jesus, aí acabou, fechou a nota. Aí eu cheguei no ápice da perfeição. Eu tenho tudo isso e também sou discípulo, ou melhor, eu tenho tudo isso a ponto de ser chamado discípulo de Jesus. Coitadinho, não sabe de nada, inocente. Mas mal sabe ele que Jesus só tinha discípulo tranqueira. Era ladrão, cobrador de imposto, era pescador que devia até as cuecas, que não pescava mais nada, estava devendo dinheiro. Era o outro que tinha problema, era o outro bocudo, era o outro que trabalhava na facção. Você sabia que Pedro era de uma facção, né? Ele era zelote, irmão. Por isso que o cara andava com espada. Então Pedro era zelote, o outro era não sei o quê, o outro era só tranqueiro, os discípulos de Jesus. Agora de repente chega um perfeito e fala, eu também gostaria de fazer parte dessa equipe. Vocês estão aqui, irmãos? Deixa eu só ler um texto para vocês em Romanos. Vocês vão ter que abrir a Bíblia hoje, hein? Eu vou fazer igual o pastor Douglas, pega a tua Bíblia aí, só para a gente decorar aí. Só para decorar isso aí, pega a tua Bíblia aí. Está com a Bíblia na mão? Está pelo menos com o aplicativo da Bíblia na mão, aberto? Pelo menos o aplicativo aberto aí, John, é isso aí. Então no 3, vamos dar esse grito aí, abençoado. Hashtag Bíblia na mão, vai lá. 1, 2, 3. Hashtag Bíblia na mão. É isso aí. Glória a Deus. Quer gravar? Gravou? Gravou, Esther? Glória a Deus. Temos que incentivar as pessoas a carregarem Bíblia mesmo. Romanos 7, versículo 15. Olha esse texto. Olha que louco esse texto. Ele diz o seguinte, olha só. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço é isso que eu faço. Sabe quem está falando isso, irmão? Um discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, ó. Eu acabo fazendo o que eu não aprovo, pois o que eu quero fazer de bom, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, ou seja, o que eu não queria fazer, é isso que eu acabo fazendo. É o apóstolo Paulo que está dizendo. E ele fala assim, se eu faço o que eu não quero, o que ele está dizendo? Eu consinto com a lei que é boa. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo? Olha para mim, antes da gente continuar a leitura. Olha para mim, daqui a pouco a gente continua. Paulo está dizendo o seguinte, existe uma lei, que era os 10 mandamentos.
E ele fala o seguinte: se eu faço o que eu não quero, o que eu digo? Eu estou consentindo com a lei, porque a lei é boa. Espera aí, olha que loucura, parece uma contradição. Se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei, por quê, pastor? Porque os 10 mandamentos foram escritos, na verdade, não para nós cumprirmos, porque ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Então aqui o que aquele jovem estava falando já era balela. Ele estava dizendo que ele era bom, que ele fazia tudo, mas era conversa fiada. Porque ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Porque se tivesse conseguido, não precisava Jesus ter voltado. Ou melhor, ter vindo. Jesus só morreu na cruz porque nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Aí você diz para mim: e por que Deus fez os 10 mandamentos? Fala para o teu irmão que está do seu lado assim, fala: Deus fez os 10 mandamentos, provando o que era correto a ser feito, para esfregar na sua cara que você não era bom coisa nenhuma. Diga: Ele fez os 10 mandamentos para provar para você o quanto você era imperfeito. Vocês entenderam até aqui? Pastor, para que 10 mandamentos se eu não consigo cumprir? Os 10 mandamentos é a prova de que eu não consigo. E se eu não consigo, o que eu faço? Jesus. Você não consegue fazer nada mesmo, Jesus é que fez por você. E se ele não tivesse feito, irmão, tchau, já era. Porque os 10 mandamentos, em certo sentido, foi para esfregar na nossa cara o que a gente não consegue fazer. E aí ele continua, versículo 17: de maneira que agora já não eu que faço isso, mas o que está fazendo? O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Repito, eu sei que na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Ou seja, ele quer fazer o que é certo, sim ou não? Quer. Mas olha o que ele fala: mas eu não consigo realizar o bem. Eu não consigo. Versículo 19: porque não faço bem o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Meu irmão, se tem alguém enquadrado aqui no versículo 18 e 19, levante sua mão. Eu estou lendo aqui sobre mim. Eu não estou lendo aqui sobre Paulo, eu estou lendo sobre mim. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara sou eu. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Sim, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo os meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros, nos meus membros. E aí ele faz uma oração de uma pessoa humilde, uma pessoa que não é soberba, uma pessoa que não acha que é o que não é. Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu queria que você fizesse essa oração de Paulo aqui agora, lendo esse versículo. Se você é uma mulher, diga mulher. Se você é homem, diga homem. Mas põe a mão no seu coração e faça isso como uma oração. Leia o versículo 24 como uma oração. 1, 2, 3, pode falar. Você falou isso com o coração, irmão? E ele termina dizendo: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo o pecado. O que ele está dizendo? Enquanto eu estiver morando dentro dessa carne aqui, eu vou continuar fazendo um monte de coisa errada. Enquanto eu estiver dentro dessa carne aqui, eu vou continuar fazendo um monte de coisa que eu não devia fazer. Mas por causa da graça de Jesus que me alcança, eu consigo ter certeza da minha salvação eterna. Vocês estão aqui? O ponto 6 que eu encontrei na vida desse moço é: não consegue deixar as riquezas. Ou seja, ele não consegue deixar a coisa que ele dava mais valor. Ou melhor, ele não conseguia deixar
o que o seu coração estava cheio, no versículo 22. O coração dele estava cheio de quê? De dinheiro, de riquezas, das coisas deste mundo. Porque se o coração dele, se ele tivesse tudo aquilo que ele tinha, mas aquilo não possuísse o coração dele, Jesus não tinha pedido. Porque eu conheço pessoas ricas, você já deve ter conhecido alguém também, que Deus não tirou dela o que ela tinha, e nem vai precisar tirar. Por quê? Porque o problema não é você ter as coisas, o problema não é você ter dinheiro, o problema é você ter amor àquilo, você ter amor ao dinheiro. Eu vou completar 50 anos esse ano, pasmem, eu saí dos 40 coisas direto para os 50. E esse ano eu vou fazer 50. Foi direto, eu não sei o que aconteceu, irmão. Acho que foi na questão da pandemia. Eu tinha 40 e coisas. E aí agora esse ano eu vou fazer 50. E aos 50 anos eu tenho um privilégio de que alguns homens não conseguiram ainda. O privilégio que eu tenho é de ter uma casa própria. O privilégio de ter um carro. O privilégio de ser casado com a única mulher vai fazer 28 agora, né, amor? Vai fazer 28 anos agora. É que depois que você chega na beira dos 50, você começa a perder as contas. Mas vai fazer 28 agora, com a única mulher. Olha que benção. Nossa, ninguém deu glória a Deus. Ela é bonita, gente, ela é legal. Tá bom, eu dou glória a Deus, vai, Adri, tá vendo? Ainda bem que você sentou no fundo hoje. Então eu sou casado com a única mulher há 28 anos, tenho uma casa, tenho um carro, consegui concluir minha faculdade, minha esposa também conseguiu concluir a faculdade dela, os meus filhos, já casei um que está vivendo a vida dele, e agora a outra está no caminho, praticamente daqui a pouco já conclui também essa minha fase com ela, ou seja, se for olhar para as coisas humanas, alguém vai olhar para mim e falar, nossa, que vidinha perfeita que ele tem. Você não sabe de nada, inocente. As dores que eu senti nos últimos meses, as crises emocionais, as guerras que a gente vive. Falei isso em uma outra reunião e não tenho problema de dizer isso nessa reunião aqui. Algumas lutas que eu passei e que eu tenho passado, se você falasse, me dá o seu carro que eu resolvo, eu entregaria na hora, toma. Em outros aspectos, se falasse assim, me dá a sua casa que eu resolvo para você esse problema, eu falava, toma a chave, e voltaria a morar numa casa de 2 cômodos. Eu estou te dizendo isso aos 50 anos para dizer para você que coisas humanas que eu sonhei quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 20 anos eu sonhei em ter o que eu tenho hoje, e eu consegui, só que agora que eu tenho, não tem valor nenhum para mim. Vou repetir. Eu sonhei aos 20 anos e aos 50 eu tenho, mas agora que eu tenho, essas coisas não me trazem alegria. Você quer fazer o teste? Conquiste elas até os 50 anos e a gente volta a conversar se eu estiver vivo. E aí você me diz o que você achou disso que eu estou falando. Estava conversando com a minha irmã outro dia, que ela também já tem os seus 50 e poucos, e ela falou a mesma coisa para mim. Hoje ela também tem a sua vida, tem a sua casa, tem seu carro, tem seus filhos criados. Mas ela falou a mesma coisa, eu não sinto mais prazer em coisas físicas. Tenho uma aposentadoria, ela tem uma aposentadoria boa, mas ela falou, eu não tenho prazer. Essas coisas não me trazem alegria. Você sabe o que eu estou dizendo para você, irmãos? Que se você tiver 20 anos e for rico, você está pobre. Se tudo aquilo que você precisa é o dinheiro, você é um pobre, coitado e miserável. Vou repetir. Se aos 20 anos de idade você tem uma faculdade, você concluiu pós-graduação, se aos 22 você está num bom emprego, e se você acha que tudo isso é tudo para a vida de um homem, de uma mulher, me perdoa, você está num estado lamentável e miserável. Porque as coisas humanas vão continuar chegando. Daqui a pouco, agora você tem um emprego, daqui a pouco você tem um carro, daqui a pouco você tem um apartamento, uma casa, daqui a pouco você tem casa na praia, daqui a pouco você tem mais coisas do que eu tenho aos 50. Só que você vai descobrir que tudo isso não traz alegria. As pessoas não acreditam no que eu estou falando, sabe por que você não acredita? Porque estão numa igreja, num bairro pobre, num bairro de pessoas que estão trabalhando para conquistar ainda. A maioria das pessoas que estão aqui ainda estão em conquista, ainda estão no processo. Não estou num bairro rico que as pessoas já têm as coisas. Aqui todos nós ainda estamos conquistando, verdade ou mentira? Ou pelo menos a maioria está conquistando ainda. Então é difícil acreditar no que eu estou falando. Mas se eu estivesse pregando para uma equipe de ricos aqui que tem tudo, eles estariam entendendo o que eu estou falando.
E eu dizer, eu sei do que você está dizendo, porque eu tenho tudo. E toda a sua vida que você tem, se tivesse um rico aqui, ia dizer, tudo que você falou que você tem aí, o seu carro, a sua casa, eu compro o que você tem com um dia de serviço. Eu compro com um mês de lucro que eu tenho na minha renda no banco, eu compro toda a sua vida. Ele ia dizer para mim, o rico, ia dizer para mim. E eu sei o que você está falando, porque eu também não tenho alegria. Aí você pergunta, você é infeliz, pastor? Não, eu sou feliz, mas a minha felicidade hoje está em saber que eu possuo uma vida eterna. Você não entendeu? A minha felicidade hoje não está na minha casa, no meu carro, no meu casamento, nem na criação dos meus filhos, nem no diploma de faculdade. A minha felicidade está em saber que se Deus me levar hoje, depois que eu terminar essa pregação, e eu morrer, a minha felicidade está em saber que eu vou viver uma vida eterna com Ele na glória. E que todas essas coisas vão ficar. E a outra alegria que eu sinto até antes de chegar na glória é saber que eu sou um homem totalmente imperfeito. Aqueles que andam mais perto de mim sabem como eu sou imperfeito. Imperfeito ao ponto de ser chato. Chato ao ponto de trocar o púlpito de lugar para encher o saco de outras pessoas. Imperfeito a ponto de ofender alguns com a minha sobrancelha. Vou fazer botox, irmão. Vai melhorar, se Deus quiser. Hoje tem jeito para tudo. Mas eu não sei se Deus deixou essa sobrancelha brava aqui de propósito. Porque Ele que me criou, amém? É uma triste notícia, não melhora, é assim, fica assim direto. Tem que pôr alguma coisa aqui, ó, para ver se fica melhor. Eu fiquei com tanta vergonha essa semana, como é que é o nome dela? Me ajuda, a Joceline. A vizinha lá que mora na frente da sua casa, como é o nome dela? Ela estava aqui, eu vi ela. Estava sentada ali, por ali. A Débora, ela está aí? Foi embora já? Não sei. Eu vi a Débora, está ali a Débora. Fiquei com a vergonha da Débora sexta-feira. Porque a Débora estava no meu carro, dei carona para ela para ir para casa, com o pessoal que estava aqui na oração. A Débora falou assim, puxa pastor, eu estou com vergonha porque eu nem sabia que você morava na minha rua. Né? Tanto tempo que eu moro aqui, 10 anos, eu não sabia que você morava aqui. Ela falando como se ela tivesse culpa. Mas eu falei, não Débora, o culpado sou eu. Um crente cabeçudo e de cara feia, que nem mostrou para a Débora que eu morava lá. Quantas vezes a gente passou e não falou, oi, tudo bem? E de repente eu tenho uma vizinha que ficou 10 anos sem saber que eu morava lá, e que agora ela está na minha igreja como uma crente fiel. Aleluia. E você sabe o que eu dou a glória aqui? Para Deus, porque se dependesse agora ela tem que me chamar de pastor, coitado. E agora, olha só, agora eu sou o pastor dela. Só que tem um detalhe, se dependesse de mim, ela nem crente não seria. Vocês estão aqui, irmão? Se dependesse de mim, a minha vizinha, 10, sei lá quantos anos de vizinha, nem crente seria. Vou falar que nem aquele jornalista lá, eu esqueci o nome dele. Isto é uma vergonha para mim. Por quê? Falha humana. O miserável homem que sou, que diz que tem Jesus, mas o vizinho de 10 anos não sabia que nem que ele existia na rua. Eu estou me sentindo tão devedor, Débora, para você, que eu não sei nem como é que eu pago essa dívida. Aí ela está balançando a cabeça, eu sei, pastor, eu sei. Me leva para o almoço da sua casa. Vamos almoçar, eu não vou conseguir pagar os 10 anos que passaram. Eu posso melhorar um pouquinho daqui para frente, mas eu não consigo pagar. E me desculpa te dar essa notícia, Débora. Você se deparou com um pastor cheio de falhas. Que decepção. Demorou para vir para a igreja e encontrou o pior, talvez, do Grajaú. O mais falho do Grajaú. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É assim que nós somos. E se você não admite os seus erros, me perdoe te dizer, você está mais miserável do que eu, que sou miserável. Porque você, além de ser miserável, você não consegue reconhecer a sua miséria diante de Deus. Você não consegue reconhecer que você não sorri. Você não consegue reconhecer que você não consegue abraçar. Você não consegue reconhecer que você não cumprimenta os vizinhos. Você não consegue reconhecer que você é um funcionário ruim. Você não consegue reconhecer que você é um membro de igreja ruim. Você não consegue reconhecer que você é um líder horrível. Você não consegue reconhecer que você é um marido horrível. Você não consegue reconhecer que você é uma esposa chata. Você não consegue reconhecer que você é um filho que não está trazendo alegria para o seu pai. Você não consegue reconhecer nada, porque você acha que você é bom demais.
E Deus, deixa eu te falar algo, irmão. O inferno vai estar cheio de pessoas boas. No inferno vai estar cheio de pessoas boas. Porque o céu foi reservado para os doentes e para os enfermos. Para aqueles que enquanto estiveram vivos, reconheceram que tinha uma miséria em si, que não poderia ser suprida com as suas ações. E porque as suas ações não supriam a sua miséria, então eles decidiram entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, miserável homem que sou, se o Senhor não vir agora e cuidar da minha vida, eu não mereço a eternidade, mas se o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, então eu posso crer que quando esse homem miserável morrer, ele ainda vai ser chamado de filho de Deus, através do sangue, através do corpo de Cristo, porque é o Senhor que me perdoa e me tira da lei desse pecado que habita em mim. Aleluia. Não se esqueça do tema, era o crente quase salvo. Porque quando eu tenho tudo isso aqui, irmãos, eu fico pensando que eu sou crente. Vamos ler de novo para a gente saber o que é? Reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, reconheço que Jesus é o Senhor e mestre, não disse da minha vida. Eu disse que eu reconheço que Ele é o Senhor. Reconheço que Ele é mestre. Eu me preocupo em ser uma pessoa boa. Me preocupo em ter uma vida eterna. Cumpro todos os mandamentos à risca, mentira. Quer ser uma pessoa perfeita diante da sociedade. Tudo isso parece ser crente. Na verdade, irmãos, eu posso dizer que ele é um quase crente. Quase crente. Tem tudo para ser um crente legítimo. Mas o quase crente não se salva. Eu não estou com o versículo aqui agora, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: que até os demônios creem e tremem de medo. Ou seja, o diabo também é crente. Porque quem crê é crente. O diabo também é crente. Os demônios também são crentes. E eles não só creem, eles creem e tremem de temor a Deus, os demônios. Então ser crente não é passaporte para ser salvo. Acreditar que Jesus existe, ou que Ele é mestre, ou que Ele é Senhor, não é passaporte de salvação. Procurar cumprir com as regrinhas da Bíblia, ou eu não digo regrinhas, desculpa, não estou diminuindo os 10 mandamentos. O que eu estou dizendo é que ele se torna regrinhas a serem cumpridas, mandamentos. Cumprir mandamentos da igreja local, pode isso, não pode aquilo, pastor, pode. Meu irmão, eu tenho uma raiva de responder pode ou não pode. Pensa num cara que tem raiva, sou eu. Toda vez que alguém chega para mim, mas pode, mas não pode? Pastor, eu queria saber, você acha que pode isso? Você acha que pode aquilo? Irmãos, a sensação que eu tenho quando alguém pergunta para mim, você acha que pode? É que eu carrego a tábua da lei na mão. E que se eu disser pode, o cara vai fazer. Se eu disser não pode, ele não vai fazer. E que isso, eu não sou Deus de ninguém, irmão. Agora, se a pessoa tem Jesus no coração, se ele quer entrar no processo de santificação, ele vai para a Bíblia. Ele vai encontrar lugares na Bíblia que vai apontar os seus erros, as suas falhas, as leis que apontam onde é que a gente é miserável. E quando ele for apontado e ver que naquela área ele está em corrupção, sozinho, não é porque o pastor disse pode ou não pode, sozinho, ele vai olhar, chamar a existência o Espírito Santo e vai dizer: Espírito Santo, me perdoa, eu preciso mudar nisto aqui. A lei me apontou onde eu sou miserável, e agora eu preciso de mudança. Espírito Santo, me ajuda. Então, irmãos, fazer tudo o que te mandam fazer, ser crente, saber que Jesus existe, saber que Ele é Senhor, saber que Ele é Deus, isso não te dá garantia de salvação. A garantia de salvação está quando nada mais preencher o seu coração. E a única coisa que vai preencher seu coração é a presença de Deus em você. Cristo em mim é a esperança da glória. Aquele menino tinha tudo, aquele jovem tinha tudo. Ou melhor, ele achava que tinha.
E aí Jesus colocou ele no maior desafio da sua vida. Eu vou tirar a palavra riquezas daqui agora. E vou colocar uma outra palavra no lugar. Olha para dentro de você. E vê o que está preenchendo o seu coração. Porque o que preenche o seu coração é a sua riqueza. Eu vou falar de coisas absurdas aqui, posso? Posso falar? Eu já vi corações de pessoas serem preenchidas com carro. E ai daquela pessoa que fizesse um risco no carro. Eu já vi coração de jovens serem preenchidos com uma bicicleta. Ai de quem triscar na minha bicicleta. Ele mata, se for possível, se alguém triscar na bicicleta dele, no videogame dele. Eu já vi corações de homens serem preenchidos pela sua casa própria. Falei de casa própria, vamos voltar para a casa própria. Eu já vi homens que a vida é por causa da tal da casa. Todo o seu trabalho, todo o seu tempo, todas as suas horas extras, suas férias, tudo em prol de mais um tijolinho, de mais um azulejozinho, de mais uma torneira, de mais um qualquer coisa. Ele não vive, seu filho não conhece ele, sua esposa não conhece ele, porque a casa dele. E eu vou dizer uma coisa, olha esse absurdo que eu vou dizer. Tem maridos que adulteram, que traem a sua esposa com a sua casa. Porque é o marido que deixa de ter relações com a sua mulher, porque está tão cansado só de fazer parede, rebocar parede, pôr azulejo, não sei o que. Ele está adulterando com a sua própria casa. Só os inteligentes entenderam o que eu estou falando aqui. Adultério é quando você tira as coisas do lugar e põe outra coisa no outro lugar. E para a mulher é a mesma coisa. Tem mulheres que adulteram, sabe com quem? Comete pedofilia, adultério, incesto com os seus filhos. Ah, eu sou uma santa, eu sou uma mãe, eu cuido bem dos meus filhos. Mas você dá todo o seu tempo para essa criança e zero para o seu marido. Você comete incesto. Porque o seu filho recebe todo o seu amor, o seu marido recebe zero. E aí você vem dizer que é a melhor mãe do planeta. Você é tão boa que você tem, parecendo aquela historinha do Édipo e esqueci o nome da mãe. Não, isso é da novela. É o nome da mãe, é esse mesmo? Ô Daniel, já me assustou, pensei que você tinha assistido a novela. Estou falando dos gregos lá, da história lá, romana lá. É uma mãe que cometeu incesto com seu próprio filho. Aí você fala, eu vou cometer incesto com meu filho. Está cometendo todo dia, trocando o seu filho pelo seu marido, trocando o seu filho pela sua esposa, trocando o carro pela mulher, trocando a casa por Jesus. Tem gente que não veio nesse culto, sabe por quê? Porque tinha que fazer almoço. O coração dele está cheio de comida. Como é que você não vai para um culto porque você tem que almoçar, cara? Como é que você não vai numa reunião adorar a Deus porque você tem que cuidar dos parentes? Quem é mais importante para você, Deus ou os parentes? Se for para escolher o churrasco com o parente e Jesus, quem você escolhe? Não, pastor, é que você não conhece meus parentes. Se eu não fizer o tal do churrasco, eles vão falar de mim pro resto da vida. Que falem, você não está preocupado com essa vida, você está preocupado com a eternidade. Quantos estão aqui ainda? E eu quero encerrar perguntando para você quais as riquezas estão dentro do seu coração. É o carro? É a casa? É o seu filho? Tem gente que só porque eu falar de filho aqui, já está com raiva de mim. Não toca no meu filho, pastor. Não fala de tudo, mas não toca no meu filho. Não trisca. Por quê? Porque o teu filho está tão dentro do seu coração, que se falar assim, seu filho ou Jesus, você fala meu filho. E aí vai você para o inferno, teu filho vai para o céu com Jesus. Já falei aqui no início do culto, teu filho nem é seu. Teu filho pertence a Deus. Você é só babá.
Por que teu filho está assumindo o lugar no teu coração que pertence a Jesus? Eu não estou falando do amor de pai e de mãe. Tem um lugarzinho, amém, mãe? No nosso coração tem o cantinho do filho, não tem? Sim ou não? Tem o cantinho do filho aqui, o amorzinho de pai e de mãe. Eu não estou falando desse lugar. Esse lugar é do filho mesmo, esse amor. Eu estou falando do lugar que pertence a Jesus. Tem um lugar aí que não é do filho. Tem um lugar no coração que não pertence ao filho. Tem um lugar dentro do coração que não pertence ao seu marido. Tem um lugar no coração que não pertence à sua esposa. Eu amo a minha mulher. Minha esposa é top. Ela tem os seus defeitos, brinco com ela de vez em quando, mas pensa numa mulher top. Nenhuma outra me aguentaria. Foi a mulher que Deus me deu mesmo, e ele escolheu a dedo. Eu acho que foi Deus que escolheu, eu acho que nem foi ela, coitada. Se ela soubesse. Brincadeira, não é Deus que escolhe gente para ninguém. Ela me escolheu e Deus tem usado ela para cuidar de mim, nas minhas imperfeições. E eu amo, mas eu não posso colocar ela no lugar de Jesus no meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se um dia, isso não vai acontecer em nome de Jesus, espero que não aconteça, né? A gente está entrando num período horrível aí, espero que não aconteça. Mas se for colocado uma arma na minha cabeça e me perguntarem, a sua esposa ou Jesus? Escolhe agora, na minha não, na dela, né? Vão colocar na cabeça dela e disserem assim, com a arma na cabeça dela: quem você escolhe, ela ou Jesus? Se você escolher Jesus, eu atiro. Amor, eu te amo, mas eu já te mandei para a vida eterna, filha. Porque eu vou escolher Jesus, eu não vou escolher ela. Minha filha está ali, a Emily está ali, ó. Amo demais essa menina. Demais mesmo. Mas se a proposta for feita, sua filha ou Jesus, a minha escolha vai ser Jesus. Sempre. Você acha que está tão longe de você isso? Eu já estive aqui nesta igreja, não é da igreja dos outros não, nesta igreja. Uma pessoa que disse o seguinte para o marido. Ele era uma bênção aqui, na nossa igreja. E a pessoa virou para o marido e disse: você escolhe, ou a igreja, ou eu. Pergunta aqui que o marido escolheu. Pergunta. Saiu da igreja. Saiu da igreja. E eu vou voltar a perguntar: onde estão as suas riquezas? Ou melhor, qual é a riqueza que está dentro do seu coração? A pergunta melhor é essa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Para me encerrar, o que você tem que fazer está em João 3, a partir do versículo 14. E essa manhã eu quero tirar você de um status de quase crente, para levar você para um estado de crente. Ou melhor, perdão, errei a frase. Eu quero te tirar do status de quase crente e te levar para um estado de salvo em Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero tirar você desse status de quase crente e te levar para uma salvação genuína. Tirar do seu caminho emprego, trabalho, dinheiro, carro, casa, mulher, filho, seja lá o que te impeça. E se render a Jesus Cristo de Nazaré. Tirar tudo que te pertence, colocar dentro do coração somente Jesus. Versículo 14 do João 3. do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e já foi. Jesus Cristo já foi para a cruz, já morreu e já ressuscitou. Diga aleluia. E para que ele fez isso? Para que todo aquele que nele crê tenha o que, irmão? Vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção aqui não está dizendo que Deus deu a lei para que você tenha a vida eterna. Aqui não está dizendo que Deus te deu regras para você ter a vida eterna. Está dizendo que Ele deu o Filho dele para você ter a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê já está julgado. Ai, Deus não julga ninguém. Julga, está aí, ó, está escrito aí, ó. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você vire para frente agora. Sua cadeira, volte para sua cadeira, porque eu quero que você fica de pé, pode ficar de pé também.